A gente, olha, para descobrir foi difícil, mas o que acontece? O pessoal do AVA, abriu uma sala para os alunos regulares e uma outra sala para os alunos especiais. E eu não sabia disso. Então, eu só estava colocando conteúdo na sala dos alunos regulares. Aí a gente descobriu que tinha que botar também nos alunos especiais, então eu coloquei a da sexta semana, né, que é a nossa semana atual, e agora, durante a semana, eu vou alimentar das outras semanas para vocês terem todo o material. Mas, no fim, era isso. Para que tinha que fazer duas salas para botar a mesma coisa? Eu ainda também não entendi, mas tudo bem, foi resolvido o problema, e o problema só foi resolvido quando o Marcelo, da secretaria, ele entrou no circuito, porque daí ele que descobriu o problema. Mas ainda bem, antes tarde do que nunca, né? Então, está todo mundo acessando. Bom, hoje nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual segundo a psicanálise, né? Eu coloquei as fases do desenvolvimento psicossexual e a questão do Édipo na mesma aula, mas eu tenho a impressão que a gente vai ter que aprofundar mais na próxima aula a questão da castração, a questão do Édipo. Acho que são questões que a gente precisa ter um pouco mais de aprofundamento. Não sei se eu abro, se eu fecho, vamos ver. Então, na verdade, assim, né? A gente sabe que o Freud explicava todo o desenvolvimento, né, todo o funcionamento psíquico pela questão da sexualidade, né? Da sexualidade, não necessariamente a sexualidade genital, mas da busca pelo prazer. Então, toda a teoria psicanalítica freudiana, eu falo freudiana porque depois do Freud, alguns autores trouxeram algumas alterações. Então, a psicanálise freudiana, ela traz aí todo um arcabouço teórico que tem alguns princípios, né? Um dos princípios é que o funcionamento psíquico, ele se dá na busca pelo prazer, quer dizer, a gente funciona psiquicamente para a obtenção do prazer. E o outro princípio também que está embutido na teoria psicanalítica é o princípio das forças opostas, né? Então, na psicanálise, em diferentes momentos, as explicações vão acontecer a partir do embate de duas forças opostas. Então, o princípio do prazer e o desprazer, o princípio da realidade, o princípio do inconsciente, a questão da pulsão de vida, pulsão de morte. Então, são explicações que a psicanálise traz muito nessa perspectiva de funcionamento. Então, funciona basicamente pelo princípio do prazer, para buscar o prazer, e pelo embate de forças opostas. E aí também o Freud vai tratar, né, vai trazer um conceito muito inovador, principalmente para a época, né, que é a questão de admitir que a criança é dotada de sexualidade. Essa perspectiva, né, essa concepção de uma criança dotada de sexualidade causou até algumas revoltas, né, porque a criança era vista como um ser assexuado, né, que não tinha nenhum interesse nessa perspectiva. E o Freud vai dizer, não, a criança, ela tem um desenvolvimento da sua própria personalidade a partir do desenvolvimento psicossexual.
E esse desenvolvimento, ele vai acontecer principalmente por conta da pulsão, né, das pulsões parciais. Então, a gente viu que a pulsão, o objetivo da pulsão é buscar o prazer, né? Então, a pulsão, ela tem esse foco no organismo e vai, então, energizar determinadas partes do corpo para que essas partes sejam capazes de usufruir do prazer. E aí, então, o Freud vai dizer, olha, a criança, desde que ela nasce, né, ela já tem, tem essa questão da busca do prazer, e essa questão do prazer, ela é mudada, né? O foco dessa busca do prazer, ele é mudado a partir do desenvolvimento orgânico, né? Conforme o desenvolvimento do próprio organismo, o desenvolvimento psicossexual vai acontecendo, porque a pulsão vai se manifestar em diferentes partes do corpo. Então, essa parte do corpo, né, que era energizada pela busca do prazer, chamada de zona erógena. Né? Zona erógena exatamente porque fica sendo uma área do corpo particularmente sensível à estimulação e à obtenção do prazer. Né? Vocês sabem, todo mundo já ouviu falar dos estágios do desenvolvimento psicossexual, né? O estágio oral, anal, fálico, latente e genital, e cada um desses estágios tem uma zona erógena específica associada, né? A gente viu que a libido, né, vai mobilizar a pulsão, e a pulsão vai, então, a partir dessa zona erógena, trabalhar em busca do prazer. Então, como a gente já viu, as fases, são 5 fases, né? A oral, a anal, fálica, a latência e a genital, denominadas dessa forma porque, na verdade, identificam a região do corpo, né, que está mais mobilizada à busca do prazer, a estimulação. Na zona oral, na fase oral, a gente tem a zona erógena, a boca, né? Na fase anal, obviamente, a região, a zona erógena é o ânus. Na verdade, o ânus, mas não é apenas o ânus, né? É toda a questão da bexiga e do intestino. Dos 3 aos 6 anos, a gente está falando, o Freud chamou de fase genital, porque é o momento que a criança percebe a diferença sexual. Né? Dos 6 dos 7 aos 9, 10, 12 anos de idade, a gente tem, então, um rebaixamento dessa busca instintiva pelo prazer, e a gente entra na fase da latência. E, finalmente, né, na última fase, quando a zona erógena, obviamente, são os órgãos genitais, e a criança, ou a pessoa já está aí, então, entrando na fase da puberdade. Então, não é que a gente tem a experiência da prazer pela boca, né, pela fase oral, que ela termina depois
2 anos de idade. Essa fase, ela permanece durante toda a nossa vida, mas ela deixa de ser exclusiva na obtenção de prazer. A gente vai acrescentando regiões, né, em que a pulsão pode mobilizar, né, nosso. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a fase oral, depois eu volto para aquele slide. Então, a fase oral, ela inicia desde o nosso nascimento, né, e vai aproximadamente até 1 ano de idade. Nós vimos que a zona erógena dessa fase é a boca, né, por isso o nome. E a principal fonte de interação com o mundo externo da criança, né, do bebê, é a boca. Então, ela vai entrar em contato com o mundo externo de pensar a boca, porque é assim que ela vai conhecer, ou é assim que ela vai entrar em contato com o mundo externo, né? A gente tem na boca também a principal função, né, nesse momento, que é a função de alimentação, né? É a partir da boca que o bebê recebe prazer, através da estimulação oral, né? E aí, a partir dessa estimulação oral, ele vai se alimentar, vai sugar o leite para o seu alimento, e a partir daí vai obter prazer, né? Essa fase oral, ela é principalmente caracterizada pelo movimento de incorporação, né? É o movimento de colocar para dentro, vamos dizer assim, né? Esse movimento de incorporação é um movimento importante, não só na fase oral, mas durante todo o desenvolvimento, ou durante toda a vida, né, dessa pessoa. E se a gente for pensar, ela é também importante para a questão da aprendizagem, né? A gente vai pensar a aprendizagem como essa possibilidade de incorporar valores, normas, conhecimentos que estão na cultura, né? Então, a fase oral, ela inaugura esse movimento de incorporação, movimento que vai ser importante não só para a nossa alimentação, mas para nosso contato com o mundo externo. Nessa fase também começa a se desenvolver um sentimento de confiança do bebê pela pessoa, não, ou pelos cuidadores, né? Nesse primeiro momento ainda não existe a compreensão de um outro, né? No primeiro momento, para a criança, o seio, que é fonte de alimento, né? Seja seio, seja mamadeira, aí é uma questão que não importa, mas o seio, ele é considerado, ou ele é percebido nos primeiros momentos, dos primeiros meses de vida, como um elemento que faz parte do seu próprio corpo, né? É como se eu, bebê, tivesse um seio, né, grudado na minha boca. Não há a compreensão, não há capacidade de percepção de que existe um outro, né, uma outra pessoa além de mim. Então, a fase oral, ela tem essa característica, né, de iniciar um momento de compreensão do outro, né, quer dizer, a partir da fase oral que eu vou
compreender que existe um outro além de mim, né? E aí dessa compreensão ser um a gente vai ver também que o problema em cada uma dessas fases é quando não há um desenvolvimento, né, não há uma progressão adequada para a fase seguinte. Né? Quando existe a vontade de se desligar nesta determinada fase. Né? Essa fixação, a gente viu, né, que a volta para essa fase, ou permanecer preso nessa fase, pode acontecer como mecanismo de defesa, né, gente, da regressão. Lembra disso? Quando a gente está diante de uma angústia muito ameaçadora, né, a gente pode regredir para uma fase anterior do desenvolvimento psicossexual, né, e aí a gente viu das crianças maiores que podem voltar a querer usar chupeta, fazer xixi na cama, por se sentirem ameaçadas, né? Mas, se a pessoa, ela não tem um bom... Na verdade, é assim, né, gente? A gente não se desliga completamente da fase oral, mas há necessidade de uma certa diversificação de possibilidades de busca de prazer, para que a gente não fique fixado, né, em determinada fase. A gente tem, por exemplo, pessoas que têm uma fixação maior na fase oral, que são percebidas, né, a gente pode perceber isso, pessoas que fumam, né, normalmente pessoas que fumam, elas estão buscando esse prazer da oralidade, né, que é é como se ela não tivesse capacidade de encontrar prazer por outros meios. Então, ela fica nessa questão da fase oral, e aí vai utilizar o fumo, a bebida, a própria alimentação, né? A fala também, pessoas que falam demais. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, há muito tempo atrás, eu me espantava porque eu via todos os americanos tinham alguma coisa na boca. Ou eles estavam mascando chiclete, ou eles estavam com aqueles copos enormes de Coca-Cola, com aquele canudinho que parecia uma mamadeira, né? Ou mesmo um copo de café com aquele canudinho. Se vocês pensarem, repararem, quem conhece, os americanos gostam muito daqueles copos com canudinho, né? Isso remete à questão da oralidade mais ainda, né, gente? Porque remete à questão do seio materno, da mamadeira, de uma coisa bem regredida mesmo. E eu pensava exatamente isso. Nossa, gente, como esse povo americano, eu fui à Flórida, então eu vi mais na Flórida. Como esse povo americano, ele é fixado na oralidade. Inclusive, não sei como é que está hoje, mas naquela época, a questão da obesidade era uma coisa absurda, né? A gente só via americano gordo, mascando chiclete, comendo e tomando refrigerante no copinho com canudo. Então, eu acho que esse momento essa minha experiência, né, me mostrou bem claramente, né, me mostrou bem ao vivo e a cores como contribuem para a fixação em determinadas fases do desenvolvimento psicossexual. Então, como a gente já falou, né, a fase oral, ela tem uma modalidade incorporativa, né, que é um mecanismo particular de introjeção. A gente viu que, não sei se a gente viu, mas, na verdade, a gente tem um mecanismo de introjeção, né, em que a gente tem a incorporação de
de elementos da realidade e a projeção, que a gente viu, que é a expulsão, né, de elementos internos para o externo. Na realidade, com o mecanismo de introjeção, e a criança, então, vai, através dessa fase oral, incorporar o leite, né? E, como eu disse, a criança ainda não reconhece o outro, né, o seio, como separado dela mesma, né? A incorporação é a etapa concreta da introjeção, e é uma organização primitiva do mecanismo de identificação, do processo de identificação. Agora, a fase oral, ela se divide, né? Ela se divide em duas etapas. Uma primeira etapa da fase oral, a gente vai chamar de a etapa da sucção, né? Se a gente pensar, o bebê, desde que ele nasce, né, ele tem uma boca que parece um peixinho. Se a gente passa qualquer coisa perto da boca do bebê, ele tem aquele movimento de sucção, né? E é exatamente esse movimento de sucção que é o que vai lhe dar prazer, né? Então, muitas vezes, o bebê, mesmo depois de mamar, de estar satisfeito, não estar mais com fome, ele ainda precisa sugar, né? E aí entra a chupeta, entra o dedo, né? Aí entram outros elementos que vão contribuir para que ele continue a obtenção do prazer, mesmo que não seja através da sucção do seio. Então, a sucção é o movimento de busca de obtenção do prazer, né? E esse movimento de sucção, que vai caracterizar essa primeira etapa, ela dura até aproximadamente 6 meses de idade, né? Por quê? Porque ela permanece até o momento da eclosão dos primeiros dentinhos, né? Nessa primeira etapa da fase oral, a realidade externa, então, ela é percebida através dessa introjeção, né, dessa incorporação, e ela é percebida de forma parcial e fragmentada, né? Nesse momento, a criança vive internamente um mundo de fantasias, que esse mundo de fantasias é a realidade da criança, tá? Então, a gente vai ver que com a eclosão dos dentes, o bebê entra na segunda fase, na segunda etapa da fase oral, que é a fase oral sádico-canibal. Nome horroroso, né? Mas é assim. Com a eclosão dos dentes, a gente sabe que o bebê precisa, né, morder, né? E aí, o que acontece? Quando ela vai mamar, vai sugar o seio da mãe, ela vai morder o seio, né? E aí, essa etapa, né, de buscar prazer, de encontrar prazer através da fantasia destrutiva de mastigar e de comer, né, coloca a criança numa posição de ambivalência, que é a característica. A questão ela ama o seio materno, mas ela também quer destruir esse seio pela mastigação, né, que vai aparecer nessa eclosão dos dentes, né? E aí é o primeiro movimento de agressividade, né? E o desenvolvimento dessa agressividade vai promover, né, o surgimento da angústia, porque essa ambivalência, né, de amor e ódio na criança, ela ainda não tem estruturas
competentes para lidar com essa ambivalência. E a angústia, então, vai surgir para dar conta dessa ambivalência, né? Existem pessoas que têm, então, uma fixação nessa etapa da fase oral, né? E a partir daí ela pode desenvolver quadros de melancolia, quando for adulto, né? Pode desenvolver quadros de melancolia, pode desenvolver psicose, elas estarão regredidas e fixadas nessa fase oral sádico canibal. Eu acho que é importante também a gente pensar aqui numa questão, deixa eu ver se eu falo sobre isso. Não. Entre a primeira etapa, né, da sucção e a segunda etapa, acontece uma outra coisa, né? Eu disse para vocês que na fase oral, primeira etapa, não existe a percepção de um seio ligado ao corpo de outro, né? É como se o seio fosse parte do corpo da criança. Ela vai, com o desenvolvimento, né, dos primeiros meses de vida, ela vai entendendo que o seio não é colado na sua boca, né? Quando ela sente fome, né, e o seio não aparece, essa compreensão de que o seio pertence ao outro corpo acaba se estabelecendo, né? Então, quando a gente fala de desmame, na psicanálise principalmente, a gente não está falando do momento que a mãe retira o seio, né, ou que a mãe deixa de dar de mamar para a criança. O desmame é o momento em que a criança se dá conta que o seio não é dela, é de outro, né? E aí, com esse desmame, surge, então, a segunda etapa, que é a fase oral sádico canibal, e aí todo esse processo de ambivalência, de amor e ódio, de angústia, né? Que acaba sendo a relação que ela vai estabelecer, então, com o mundo externo. Ok, por enquanto, gente? Nenhuma dúvida? Ok. Vamos, então, ao segundo estágio do desenvolvimento psicossexual. Professora? Que é o estágio... Oi? Oi? Não, aqui está cortando para mim, não sei se está cortando para o pessoal também, mas não estou conseguindo ver sua fala. Gutenberg? Está cortando para vocês, crianças? Tá cortando mim também bastante. Um pouco, bastante. Tá cortando? Por quê? Às vezes corta, sim, Pro. Ai, que ruim. Deixa eu falar mais perto do microfone, então. Ih, cadê minha apresentação? Agora mesmo cortou. Ai, vou ter que voltar, peraí. Ok. Segundo estágio do desenvolvimento, a fase anal, né? Então, como eu estava dizendo para vocês,
na faixa etária, por volta de 1 ano de idade, o que a gente tem, né? Vamos pensar aí numa criancinha de 1 ano de idade, o que a gente percebe de diferente, né? Com 1 ano de idade, a criança já está começando a andar, né? Ainda meio titubeante, mas ela já conseguiu engatinhar e, nesse momento, ela já inicia, né, as tentativas de se colocar de pé o próprio corpo, né? Ele vai controlar, ela vai controlar. Gente, vocês estão mandando alguma mensagem? Bom, ela vai controlar o próprio corpo e, obviamente, não apenas para caminhar, mas ela vai começar a controlar a bexiga e os intestinos. É o momento que a criança é levada, né, a fazer xixi e cocô no peniquinho, como uma norma, né, da cultura. Nesse momento, a criança, então, desenvolve o prazer pela eliminação das fezes, né? Ela vai desenvolver o prazer pela eliminação, mas também vai desenvolver o prazer pela retenção, porque, na verdade, ela precisa controlar os seus esfíncteres até chegar no peniquinho, né? E esse controle, essa retenção de fezes até chegar na possibilidade de prazer. Essa capacidade, né, de controlar os esfíncteres e a bexiga vai levar um sentimento de independência para essa criança, né? A questão complicada, né, é que, embora a criança desenvolva prazer por reter e expulsar as fezes, ela se dá conta de que as próprias fezes, que são parte do seu corpo, é percebida como parte do seu corpo, ela é desprezada pelo pai, pela mãe, enfim, pelas pessoas, né? Quer dizer, é uma coisa considerada uma coisa suja, né? Então fica também essa ambiguidade de que uma parte minha é considerada suja por aqueles que eu amo, né? Mas tudo isso é um aprendizado cultural, né, gente? A gente tem isso tudo como um aprendizado de coisas estabelecidas pela cultura, né? A questão... Opa! A questão de o que pode desenvolver, né? A gente pode desenvolver uma personalidade de uma pessoa, ou ainda de uma personalidade retentora, né? Aquela pessoa que é extremamente rigorosa, ordenada, rígida, né? Ou aquela outra pessoa que é esbanjadora, desorganizada, são características de conflitos mal elaborados na fase anal. Claro que ser rigoroso, ser ordenado, ser rígido, não é um defeito, né? Todo mundo precisa ser, em parte, né, um certo rigor, uma certa ordem, uma certa rigidez de conduta, né? A questão é ficar demais, né? A pessoa que é só rigorosa, só ordenada, ou só confusa, só esbanjadora. Então, essa situação, ela pode trazer, então, problemas até mesmo de característica de personalidade.
Então, a gente tem na fase anal também 2 etapas, né? A primeira etapa, que seria o controle, a expulsão, né, das fezes e da urina, e a segunda é a de controlar os seus esfíncteres, lugar certo para evacuar. E aí, então, a gente entra na terceira etapa do desenvolvimento psicossexual, a fase fálica, né? Ela acontece a partir dos 3 anos de idade, né? E vai aproximadamente até os 6, 7 anos de idade. Nessa etapa, a parte do corpo que é foco de prazer é a questão dos genitais, mas não dos genitais no sentido de sexualidade adulta, né? A questão da zona erógena genital, ela está muito mais relacionada à capacidade que a criança vai ter de perceber, né, que existe uma diferença entre os sexos, que existe aquele que é dotado de pênis e aquele que não tem pênis, né? A gente vai, então, nesse momento do desenvolvimento psicossexual, a gente vai, então, desenvolver, os bebês, as crianças, então, vão desenvolver teorias, né, explicativas para essa diferença sexual. O Freud vai dizer que as crianças desenvolvem teorias sexuais, e ele vai chamar essas teorias sexuais infantis, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, os bebês, por volta dos 2, 3 anos de idade, começam a se questionar de onde vêm os bebês, né? Como eles nascem, da onde eles vêm, né? E desenvolvem, então, uma série de teorias, né? Não tem nada a ver com as teorias que os adultos vão explicar para as crianças, né? Da cegonha, enfim, diversas teorias aí que a gente tem no folclore adulto. As crianças vão buscar explicações para o nascimento do bebê, muito a partir das forças pulsionais, né? Muito a partir daquilo que ela própria sente. Esse momento é o momento dos porquês. A criança começa a desenvolver uma série de perguntas, né? Uma série de questões. É o momento dela querer descobrir de onde vêm os bebês, como eles nascem, e mais especificamente, de onde eu vim, né? E para onde eu vou. Então, é um momento que é extremamente importante no sentido de que vai originar, inclusive, aquilo que a gente chama de pulsão epistemofílica, né? É o movimento de investigação que vai ser necessário, inclusive, para a aprendizagem escolar, né? Nesse momento, a criança desenvolve uma maior tolerância nessa questão da ambivalência, né? Consegue suportar um pouco mais a ausência de objetos significativos, tipo pai, mãe, né? Porque ela começa a representar internamente esses objetos ausentes. Seria, por exemplo, o momento da criança, algumas crianças têm aquela coisa do paninho, né? A coisa do objeto transacional, que o Winnicott vai dizer. Da mãe, vão
ficar cheirando um paninho, né, passando o paninho no rosto, na medida que ela está construindo essa capacidade de representar internamente a figura da mãe. Né? Então, esse objeto transacional, ele vai ser a transição, né, do objeto concreto, lá presente, né, e do objeto internalizado. Então, enquanto está nessa aprendizagem de internalizar e representar esse objeto, ela usa, então, esse objeto transicional como meio para poder conter a angústia da falta. Então, a gente viu aqui que na fase oral e na fase anal, as atividades que são prazerosas, na verdade, são atividades autoeróticas, né? Na verdade, os impulsos do próprio corpo, né? Na fase fálica, o prazer ainda é obtido através do próprio corpo, mas também é caracterizado pela busca de um objeto de amor externo a ele, né? É o momento da gente, nas escolas, né, da criança encontrar uma namoradinha, né, ou um melhor amigo, enfim, é a possibilidade, né, de encontrar objeto de amor fora do próprio corpo, fora de si, né? Muito bem, então, como é que a criança vai justificar, né, ou como é que a criança vai entender a diferença sexual? Então, inicialmente, todas as crianças vão considerar que meninos e meninas são iguais, né? Num segundo momento, quando se percebe que a menina não tem um pênis, a Fê, ainda ela é pequenininha, então ela ainda vai desenvolver esse pênis, vai crescer e vai ter o pênis igual do menino, né? Até que em um determinado momento, né, as crianças se dão conta de que não existe, a menina não terá um pênis, né? E aí os meninos vão desenvolver a angústia da castração, no sentido que a fantasia é a seguinte: bom, se as meninas não têm pênis e foram punidas com a perda do pênis. Então, eu que sou menino, que ainda tenho meu pênis, eu tenho que cuidar dele, porque senão eu também posso perder. E isso vai criar a questão da angústia, que o Freud chamou de angústia da castração. Né? Da mesma forma, o Freud vai dizer o seguinte: as meninas, elas não têm o pênis, elas sabem que elas não vão ter o pênis, e, portanto, elas vão desenvolver o que o Freud chamou de inveja do pênis, né? Como se elas passassem a sua vida, né, buscando a possibilidade de encontrar alguém que tenha um pênis e possa dar para ela. E aqui a gente tem, então, a fantasia, né, a forma que o Freud buscou para explicar essa fantasia da diferença sexual, né, e esse momento do final da fase genital, da fase fálica. O complexo de Édipo, né, a gente sabe que Édipo é um mito, né, um mito grego de Sófocles, que foi um filósofo grego, que escreveu, né,
escreveu ou traduziu na escrita um mito que já existia na oralidade dos gregos, né? Não vou falar muito aqui a respeito do mito em si, mas o que importa para a gente, né, é que o Édipo era uma criança que, num determinado momento da sua vida, descobriu que não era filho dos pais, né, do rei e da rainha que lhe criavam, né? E a grande questão que ele tinha, então, é quem eu sou e da onde eu vim, né? E aí vocês podem perceber que é o mesmo questionamento que tem a criança nessa fase fálica, né? Da onde eu vim, da onde nascem os bebês. Então, aqui representado pela questão do Édipo. E aí, então, o Édipo vai para um oráculo, né, e pergunta para o oráculo como é que é, o que vai acontecer com ele, da onde ele... E vai crescer e vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe. A partir dessa resposta, né, o Édipo, então, sai daquele reino, né, para fugir desse destino, né, para fugir do destino, ele sai do seu reino e vai, então, correr o mundo, e num determinado momento ele descobre um reino que o rei, né, um reino que estava sendo ameaçado por um monstro, e o rei tinha oferecido a rainha, né, e o próprio reino, para quem desvendasse o enigma que mataria o monstro. Né? E aí, então, o Édipo vai e resolve o enigma, e a partir daí, então, para o reino, ele encontra o rei, não sabe que é o rei, e eles têm, então, uma luta, e o Édipo acaba matando o rei, né, e vai, então, para o reino e casa com a rainha. Passado os anos, eles tiveram vários filhos, e passados os anos, então, o Édipo descobre que, na verdade, aquele que ele matou era o seu pai verdadeiro, né, e a rainha com quem ele casou era a sua própria mãe. E aí, então, ele se dá conta de que ele não teve condições de fugir do seu destino, né? E, a partir daí, então, ele se cega e abandona esse reino e vai vagar sozinho à sua morte. Então, esse mito de Édipo, né, foi trazido por Freud para explicar a fantasia sexual que a criança vive nesse momento, nessa fase da latência, por volta dos seus 5 anos de idade. Né? O Freud vai dizer, olha, a criança, ela tem o desejo de ter o seu genitor do sexo oposto só para si. Né? Na verdade, meninos e meninas querem a mãe só para ele. Né? O menino, ele se afasta da mãe porque ele percebe que se o pai descobrir que ele quer a mãe só para ele, pode castrá-lo. E a menina se separa da mãe porque se dá conta que a mãe também é castrada, portanto, não poderá lhe oferecer um pênis. Então, o menino se separa da mãe por medo, e a menina se separa da mãe por decepção. A menina vai se ligar, então, na figura do pai, e o menino também vai, embora ainda ligado na figura da mãe, ele vai buscar o pai como modelo, né, como modelo a ser seguido.
Bom, por que então o Freud traz o mito de Édipo, né, para explicar essa etapa do desenvolvimento, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o Édipo, ele conhece o destino, né, matar o pai e casar com a mãe, mas desconhece as condições que produziram esse destino e o que aconteceu antes disso na vivência de seus pais. Portanto, ele não conhece as condições nas quais ele nasceu, né? E aí a gente pode fazer uma analogia com a questão inconsciente, né? É como se todas essas outras questões estivessem inconscientes, né? Aí, o Édipo, apesar de saber, né, de ter o teu conhecimento, né, ele resolve o enigma da esfinge, e o enigma da esfinge era exatamente esse, né? O que é que tem 4 pés de manhã, 2 no meio-dia e 3 à tarde? E aí, a resposta era o homem, né? Como criança, ele engatinha, na fase adulta, ele anda com os 2 pés, e já na velhice, ele tem a bengala, então anda com 3 pés. Apesar dele ter esse conhecimento, ele não consegue resolver os seus próprios problemas e, portanto, fica preso nesse destino, né? Aquilo que ele conhece não é o suficiente para resolver os seus próprios conflitos, né? Aí, no momento que o Édipo descobre que ele, de fato, cumpriu com o seu destino, ele não fugiu do seu destino, ele se cega, né? E passa a se responsabilizar por eles, né? E aí, sim, ele transforma a sua sabedoria, né? Que antes era uma sabedoria inconsciente, agora passa a desenvolver uma sabedoria fruto de uma reflexão profunda de autoconhecimento. A gente vê que na questão do Édipo tem uma relação triangular, né? E o Freud vai dizer que todas as relações estabelecidas pelo ser humano são triangulares, tem sempre um terceiro que é excluído da relação, né? E a gente tem aí a questão do antagonismo, né? A morte de um pai, né? O casamento com outro, né? E aí a gente tem, então, esses atos e sentimentos na questão da identificação, da identidade humana, né? Identidade sexual. Aí, segundo Freud, né, temos aí o desconhecimento, a dificuldade em saber de si mesmo, o olhar para dentro de si, a triangulação familiar, os sentimentos mais fundamentais. E, num trecho, ele diz: todo esse assunto, que é da identificação sexual, é, contudo, tão complicado que será necessário abordá-lo pormenorizadamente. A dificuldade do problema se deve a 2 fatores: o caráter triangular da situação edipiana e a bissexualidade constitucional de cada indivíduo. Então, a questão do complexo de Édipo e da castração é uma questão complexa, por isso que eu disse que a gente ainda vai retomar esse tema na próxima aula. Muito bem, e após a fase fálica, a gente tem, então, o período de latência, tá? O que seria o período de latência? Esse período que vai mais ou menos dos 6, 7 anos de idade até aproximadamente 12 anos de idade, é o período em que a libido, né, fica latente, ela fica adormecida, vamos dizer assim, né? Na fase de latência, a gente não tem uma zona específica de erotização, né? A libido, ela está investida em outros objetos que não o próprio corpo, né? A libido sexual está adormecida, e aí a criança vai investir no quê? Ela vai investir
em conhecimentos, em conteúdos socialmente valorizados, né? Existe, então, nesse momento, a questão da sublimação, que a gente viu nos mecanismos de defesa, né? E a criança, então, sublima os seus desejos pelo genitor, do sexo oposto, né? E vai direcionar toda a energia para os objetos socialmente valorizados, especificamente na nossa cultura. É o momento da alfabetização e da aprendizagem de conteúdos escolares. A partir daí, então, a criança vai se relacionar com outras pessoas que não da própria família, né? Vai concentrar em outras atividades, como jogo, brincadeira, parará, parará, e vai se identificar também com outros que não seus pais. Podem ser outros, os seus amigos, os seus professores, os seus super-heróis, né? Que vão ser importantes para o desenvolvimento da identidade sexual dessas crianças, né? Nesse momento, para a psicanálise, se desenvolvem sentimentos como vergonha e a moral, né? Que vão ser determinantes no encaminhamento dos desejos sexuais que serão despertados no seguinte, que é a fase da puberdade, fase genital. A última fase do desenvolvimento, a fase genital, a partir, então, dos 12, 13, 14 anos, é a fase caracterizada pela organização das pulsões parciais sobre o primado da zona genital, né? Aqui, sim, a gente está falando da sexualidade genital. Ela vai se constituir na puberdade e vai continuar na fase adulta, né? Na verdade, a gente sabe que toda essa teoria foi construída, né, pelo Freud, de forma a explicar o desenvolvimento e a estrutura do psiquismo, né, e para mostrar, ou para a gente compreender como que as forças da libido e da pulsão agem dentro dessa estrutura psíquica, tá? Então, a gente tem aí a teoria do aparelho psíquico, uma parte dessa teoria, né, e vamos, então, a partir dessa explanação, na próxima semana, a gente vai falar mais sobre a questão da ação e a questão do complexo de Édipo. Nossa, falei muito, vocês ouviram alguma coisa? Sim. Com certeza, muito bom. Sim, pronto. Ainda bem, senão eu ia ficar muito frustrada. Perguntas agora? Professora, lá na fase oral, né, que é a primeiro estágio, né, que pode acontecer da criança, do indivíduo, ele não ter um bom desenvolvimento e ele gerar digamos que uma espécie de sequelas para as próximas fases, ele acarreta essa deficiência de não ter gerado um bom desenvolvimento nessa fase para a vida adulta? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A fixação na fase oral não vai prejudicar o desenvolvimento das demais fases. Eu posso ter uma fixação na oralidade e ter um bom desenvolvimento na fase anal, na fase fálica, enfim. Essa fixação vai trazer sequelas, como você disse, mas vai trazer consequências para a vida adulta. Júlio pergunta em que fase aproximadamente crianças trans entram em conflito com sua genitália. E como se dá esse processo de castração e vexa do pênis para eles, elas? Júlio, eu não sei te responder, eu não tenho conhecimento sobre isso, tá? Posso até procurar saber com as psicanalistas de plantão aqui do programa, né? A gente tem aí a Paula e a professora Leda, posso até perguntar para elas, mas eu não tenho conhecimento, eu só tenho conhecimento do que é
essa perspectiva de desenvolvimento, vamos dizer assim, padrão, né? Professora, mesmo atualmente, por exemplo, uma criança que ela é criada dentro de uma família, que não tem essa questão do patriarcal, do pai como essa figura de autoridade, essa coisa moderna de hoje em dia, mãe sai para trabalhar, pai fica em casa e vice-versa. Mesmo num contexto assim, essa questão da castração ou da falta do pênis, o complexo de Édipo, ele vai acontecer da mesma forma? Ou essa questão social influencia nessa passagem dessa fase? Então, Marcela, na verdade, assim, a sua pergunta é importante porque me dá a oportunidade de explicar uma coisa. O Freud fala muito de pai e mãe, né? Mas a gente vai ter depois outros psicanalistas que vão falar de função paterna e função materna. Uhum. Então, na verdade, sempre vai existir alguém que vai cumprir com a função materna, né? De cuidar, de proteger, e alguém que vai exercer a função paterna, que é aquela de autoridade, de se inserir na relação mãe e filho, né, a função materna e filho. Então, não precisa necessariamente ser pai e mãe, mas sempre vai existir alguém exercendo a função paterna e alguém exercendo a função materna. Porque senão a gente vai falar, bom, mas e aí casais homoafetivos, né? Como é que fica para as crianças? Não importa, né? A gente não está falando de sexos diferentes, nós estamos falando de pessoas ocupando funções diferentes. Sim. Tá? Inclusive, assim, se a gente pensar em crianças órfãs que estão nos abrigos, né, nos orfanatos, também vai existir alguém exercendo a função paterna e alguém exercendo a função materna. Por que sempre vai existir? Porque senão a criança não vai sobreviver, né? A gente viu que a criança é um ser, desde o nascimento, é um ser extremamente vulnerável, que precisa ser acolhido pelo outro para poder sobreviver. Então, sempre vai ter esse outro, tá? E esse outro vai exercer função materna e outra função paterna. Às vezes, a gente tem até situações que a função materna é exercida pelo pai e a função paterna pela mãe. Né? Não há necessariamente uma divisão fixa de papéis. E aí esse Édipo vai ocorrer da mesma forma? Normal. Tá. Normal. Porque, assim, também, a gente já falou, né, a gente tem que entender a psicanálise muito como uma metáfora, né? Eu contei para vocês uma questão. Cortou um pouco, professora, não deu para entender. Eu já falei com vocês que a minha questão de castração não se deu exatamente por conta da presença ou ausência de pênis, né? Mas na capacidade de ler o pensamento do outro, né? Que eu disse para vocês, a minha castração aconteceu, quer dizer, eu me dei conta de que me faltava alguma coisa quando eu percebi que para minha mãe também faltava. Não era o pênis, né? Era a capacidade de ler o pensamento. Então, essa questão do pênis é uma questão metafórica, não é uma diferença de órgão genital propriamente dita, ela pode estar simbolizada de diversas formas. Entendi. Obrigada. Ok, crianças? Então, agora nós vamos fazer um breve intervalo, né? Até às 8 horas. 8 horas eu vou pedir para vocês assistirem do Édipo, tá? Só as duas partes do vídeo do Édipo, tá? E aí a gente volta a falar, 8h30 a gente volta a falar, tá bom?
Parar a gravação. Fala.